de Deus, pela bondade de Deus. O Senhor certamente está planejando coisas boas para você. A Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que nós não sabemos, não temos ideia dos pensamentos dele, porque são mais elevados, são mais altos do que os nossos. Mas ela revela que são pensamentos de paz, vida e não morte, para nos dar o fim que nós desejamos. O Senhor é bom e Ele planejou coisas boas. Talvez o fim de semana ou a noite não tenha sido tão boa assim, mas ainda não terminou. A última palavra é dele. Ele é o alfa e o ômega. A última palavra pertence a ele, não pertence aos médicos, não pertence às pessoas, às circunstâncias, pertence a ele. E eu creio sim que ele tem uma palavra de vida para você. Amém? Então, enche o seu coração de expectativa, de coisas boas. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Quando você vai entrando aí, que Deus te abençoe grandemente. Já aproveita, clica aí no aviãozinho, marca aí para mim 50 amigos. Vamos divulgar essa live. Você pode marcar 50 amigos aí. Que Deus te abençoe ricamente, grandemente, poderosamente, tá bom? E hoje é nosso dia 26 de agosto, segunda-feira. O texto, do nosso livro, para você que está acompanhando pelo livro, é Verdadeiros Amigos Levam a Cristo. Consegue escrever aí para mim? Escreve aí, Verdadeiros Amigos Levam a Cristo. Todo mundo escrevendo aí, Verdadeiros Amigos Levam a Cristo. O versículo de hoje é Marcos capítulo 2, verso 3. Olha o que diz. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Você conhece essa história? Aquele paralítico que queria chegar até Jesus, mas havia ali uma multidão e não tinha como se achegar. E aqueles 4 amigos, então, o conduziram, descendo ele pelo telhado, num esforço monumental, para que ele recebesse o milagre de Deus. Essa é uma história tão bonita, tão simples, mas tão cheia de significado, tão inspirador, não é? Eles não desistiram da dificuldade que eles enfrentaram, pelo contrário, fizeram o impossível, possível e impossível, para que aquele amigo pudesse realmente alcançar o milagre. Em situações desafiadoras, todos nós precisamos de amigos na fé, pessoas que vão nos impulsionar para alcançar o milagre de Deus em momentos em que a nossa fé parece frágil, fraca e limitada. É muito importante. Essa é uma cena que nos mostra a importância de termos amigos de fé, que nos ajudam na caminhada. Eu já enfrentei momentos muito difíceis na minha vida, que sem meus amigos de fé, sem a minha esposa, eu não teria superado. Mas eles estavam ali do meu lado para me ajudar. Não sei quanto a você, eu passei por muitos dias assim. E os meus amigos de fé estavam do meu lado para orar, para impor as mãos, para conversar, para que eu pudesse desabafar, abrir o coração. Eles foram fundamentais para mim e eu sou muito grato a eles, não é? Foram pessoas que fortaleceram a minha fé. Por que é assim, pastor? Porque a vida cristã não foi projetada para ser vivida sozinha. Deus não planejou que você vivesse uma vida cristã sozinho, isolada, não é? Essa história dos 4 amigos da Bíblia destaca essa importância de você compreender isso. Ou seja, se você está passando por uma batalha longa, você está lidando às vezes com uma doença persistente, um desemprego, uma crise no casamento, você precisa de irmãos, pessoas que vão estar com você. Você não deve ficar sozinho. Pessoas que vão te ajudar, que vão ombrear com você, que vão realmente orar junto com você, que vão te dar uma palavra da parte de Deus. Eu, honestamente, te encorajo a compartilhar as suas preocupações com Deus, confiando que Ele realmente se importa com você, mas ao mesmo tempo
eu também te encorajo a chamar irmãos de fé para orarem com você, para que você pudesse abrir o seu coração. Deus estabeleceu a igreja, é uma comunidade de irmãos, uma comunidade de fé, para nos dizer que nós não deveríamos viver sozinhos. O diabo ataca a igreja porque ele quer que você desconfie dela, você fique longe dela, e estando isolado, ele possa te devorar. Não permita isso. Procure estar na vida da igreja, num lugar que prega Cristo no centro, que prega o evangelho da graça, não a lei, o amor de Deus. Uma igreja que prega o evangelho. Mas esteja lá, não para procurar um lugar perfeito, porque não tem. Nós não somos perfeitos, não temos igrejas perfeitas, mas vivemos com um Deus que é perfeito, que fez uma obra perfeita e que usa pessoas imperfeitas para nos abençoar. Me conta aqui, quantos de vocês estão aqui? Você tem pelo menos um amigo de fé? Você tem alguém que você possa orar, que você possa compartilhar, que você possa concordar, abrir o coração? Eu quero saber. Se você tem, me fala aqui. Se você não tem, de alguma maneira, além de te desafiar a ter, eu quero poder cooperar com você nesses dias que a gente está junto aqui no nosso devocional, tá bom? Hoje nós não tem como você dar um selinho aqui, mas você pode fazer um Pix, se você quiser abençoar o nosso ministério. Com ele nós impulsionamos aqui as redes sociais, para o evangelho chegar mais longe e que o Senhor te retribua 100 vezes mais. O Pix é o e-mail na presenca do pai .com@gmail.com.br, na presenca do pai @gmail.com.br. Esse é o endereço para quem quer doar um Pix, tá legal? Olha, nós temos compartilhado, e eu agradeço que o Senhor te retribua aí 100 vezes mais. Nós temos compartilhado a importância dos caminhos de Deus para que você possa receber mais de Deus. E na semana passada, eu terminei colocando uma questão tão importante, e uma das coisas que impedem as pessoas de receberem a graça de Deus, o favor de Deus, é uma crença errada sobre o Pai, uma crença errada sobre quem Ele é. Isso impede você de receber a graça de Deus. Então, escreve para mim aí o tema da nossa live de hoje. Escreve aí: tenha uma imagem correta do Pai. Todo mundo escrevendo aí para mim: tenha uma imagem correta do Pai. Ter uma imagem correta do Pai é fundamental para que você receba a graça de Deus. E para ilustrar esse ponto, eu vou voltar com você na história do filho pródigo, lá de Lucas capítulo 15. Eu não preciso, obviamente, contar aqui para você todos os detalhes dessa história novamente, nem vou ler ela, porque eu acredito que todos nós aqui conhecemos a história daquele filho que resolveu partir embora, não é? E foi viver a vida dissolutamente, gastando todo o dinheiro que o pai dele tinha dado. Depois ele volta, ele cai em si, querendo ser tratado como um dos funcionários, não é, do pai dele, e encontra um pai amoroso que o recebe como uma festa, e um irmão revoltado por isso, que não quis participar da festa. Basicamente essa é a história que está ali, não é? E o que esse jovem encontrou quando ele voltou para casa? Ele encontrou justamente favor imerecido. Foi isso que ele encontrou. Eu sei que na sua cabeça, na cabeça dele, ele queria apenas ser tratado como um dos empregados. Mas o seu pai disse que ele não faria dessa maneira. Ele foi recebido como um filho. Tudo que aquele garoto precisou fazer foi receber a graça abundante. Ele não e é tão chocante porque o pai dele nem toca no assunto na parábola.
Ele chega falando: pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai ignora, o pai não fala nada. Ele simplesmente coloca um anel no dedo, uma capa, manda dar um banho nele, fazer uma festa. Ele não entra no assunto do problema. Você percebe quanto nós vivemos uma relação com Deus doentia, quanto nós o tempo todo estamos focados no erro, estamos focados no nosso pecado, no nosso erro, no que fazemos, e o quanto Deus está muito mais preocupado com a sua presença, né, ou com a sua ausência, do que com o seu erro. Eu não estou dizendo que Deus não se importa com o seu pecado. Não estou mandando você pecar, por favor, não entenda isso. O pecado não é bom, não é bênção, atrai demônios para a sua vida. Só estou te dizendo que o seu pecado não muda o amor de Deus. Deus não falou disso com aquele rapaz. Todavia, a Bíblia fala que, apesar dele ter sido recebido então como um filho, o pai dele nem sequer menciona o problema acontecido, ele tinha um irmão mais velho que não tinha saído de casa, tinha ficado lá. E é interessante que a Bíblia fala que enquanto todo mundo estava celebrando a volta do filho caçula, aquele filho mais velho, ele estava zangado no canto, ele não queria participar da festa. Ele se recusou a entrar. Olha o que ele diz aqui. O pai dele saiu, né, e foi tentar convencê-lo a participar da festa. E aqui em Lucas capítulo 15, verso 29, olha o que está escrito. Ele disse assim para o pai dele: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Observe o que ele diz: nunca transgredi o seu mandamento. Nunca transgredi o seu mandamento. Primeiro, isso é mentira, porque não tem homem nenhum que guarde todas as ordens e mandamentos de Deus, né? Mas veja que o foco dele estava na lei. Quando ele diz nunca transgredi os seus mandamentos, aquele rapaz estava consciente da lei. Ele estava consciente de guardar os mandamentos. A relação dele com o seu pai era de troca. A relação dele com o seu pai era de merecimento. Ele estava medindo o seu relacionamento com o pai pela quantidade de mandamentos que ele guardava. Percebe aqui? Que relacionamento horroroso. E por causa disso exatamente é que ele não tinha desfrutado nada das bênçãos que o pai tinha para ele, apesar de estar em casa. Ele podia ter desfrutado, mas ele não desfrutou da ampla suficiência da graça do pai dele dentro de casa, porque ele tinha um conceito de relacionamento baseado no merecimento, na troca, e isso impediu ele de desfrutar da graça de Deus. Ninguém podia dizer o que ele disse. Você vê, o orgulho é a base da justiça própria. Orgulho, o achar que guarda mandamento, que merece alguma coisa, que meus pecados não são tão terríveis assim. E aí você fica achando que merece alguma coisa. Nessa hora, você perde o favor de Deus. Esse pensamento desse jovem, então, produzia uma imagem completamente errada do pai dele e do amor que o pai dele tinha por ele. Porque ele via o pai dele de uma maneira errada, ele tinha uma relação errada que impedia ele de desfrutar as coisas boas. Porque na cabeça dele era uma relação: se eu faço bem, eu mereço; se eu faço mal, eu não mereço. Totalmente baseado num fazer certo ou errado, e não num ser filho amado. E isso impediu ele realmente de receber o amor de Deus. Ele estava cheio de ressentimento quando ele disse que o pai nunca tinha dado para ele um cabrito. Que coisa séria, né? Olha, eu vou falar algo. Vou falar algo muito sério para você. Quando nós temos uma
imagem errada do Pai, não há como a graça abundar na nossa vida. Vamos escrever isso? Escreve aí para mim. Quando eu tenho uma imagem errada do Pai, não há como a graça abundar na minha vida. Mais uma vez, quando eu tenho uma imagem errada do Pai, não há como a graça abundar na minha vida. Se você vê Deus como um Pai severo, distante, que está querendo te castigar, você não tem fé para acreditar que o favor imerecido vai ser derramado na sua vida. Veja como algumas pessoas olham para Deus. Eles são filhos, nasceram de novo, são parte da família, mas não recebem, não é? Porque olham para Deus não como um pai amoroso, mas como um pai severo que está cobrando algo dele. É por isso que podemos ter na igreja muitos crentes que estão desfrutando do favor imerecido de Deus e outros tantos que estão irados e ressentidos, porque estão achando que merece, mas porque não estão recebendo, estão amargurados. Ficaram revoltados. Esses crentes são revoltados por quê? Porque os que estão recebendo a bênção do lado dele são justamente os que menos merecem. Eles se comparam. Eu dou o dízimo, eu lidero, eu não adultero, eu não minto, eu sou correto. E esse irmão ele nem é tão santo assim, ele nem é tão consagrado assim. E ele recebe na minha frente. E ele Sinto muito, não pode. E ele que vai receber de Deus. Não aceito isso, né? Coisas assim. Deixa eu voltar aqui meu esboço. Veja, você percebe que esse é um problema terrível. Ele estava ali e realmente não conseguem receber a graça de Deus. É uma coisa muito triste. Agora, se você continuar lendo a história, e é interessante que o filho mais velho, ele acusa, né, o irmão mais novo de ter gastado dinheiro com meretrizes e prostitutas. A Bíblia não fala isso, não fala. Talvez ele estivesse atacando um problema que talvez era uma luta dele mesmo. Você sabe que muitas pessoas que falam mentiras ou atacam os outros numa área, muitas vezes é porque eles têm problema naquela área. Mas se fossem honestos, Deus podia ajudar eles, né? Agora, olha o que o pai disse. Olha o que o pai disse para ele. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Ou seja, olha que coisa impressionante. O que eu estou tentando dizer para você nessa história aqui do irmão do filho pródigo? É que mesmo que todas as coisas fossem dele, a maneira como ele via o pai dele afetava o recebimento do que era direito dele, a herança. Porque ele tinha uma visão ruim e errada do pai. Essa imagem impedia ele de receber a bênção que Deus tinha para ele. Esse é um princípio muito sério. Como você vê Deus afeta o desfrute da graça. Escreve aí para mim. A maneira como eu vejo Deus define o meu desfrute da graça. Pode escrever? Vou repetir. A maneira como eu vejo Deus define o meu desfrute da graça. Sério isso, né? Olha, gente, hoje não é possível doar aí um selinho, mas se você quiser, você pode fazer doação de Pix. O Pix é napresencadopai@gmail.com.br. napresencadopai@gmail.com.br. Você pode doar por aí, que o Senhor te abençoe 100 vezes mais.
A maneira como eu vejo Deus afeta ou define o meu recebimento da graça. Se eu não consigo ver Deus como um pai bondoso, amoroso, perdoador, gracioso, eu não tenho fé para receber. Por isso que afeta. A fé só pode entrar em ação quando não depende de mim, quando é apesar de mim, quando é apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas, entende? Quando é baseada na obra de Cristo, no amor de Deus, no seu perdão. Aí eu acredito que Deus pode me dar. Aquele filho não tinha dúvida que o pai era rico e poderoso, mas tinha dúvida se ele queria dar as coisas para ele. Muitos irmãos não têm dúvida que Deus é poderoso para abençoá-lo, mas tem dúvida se merece. E a dúvida se merece é que impede você de receber. E essa dúvida do merecimento é porque você não sabe se fez tudo certo, mas você não fez tudo certo. Ninguém faz tudo certo. Então é nesse momento que você para de olhar para você, para de olhar para os seus erros e passa a olhar somente para Deus, para o seu amor, para o seu perdão, é que você tem a fé de realmente receber graça de Deus. Porque daí sim você está olhando para Deus como um pai que te ama e não como um Deus distante que quer te punir, né? Como nós vemos Deus está totalmente baseado naquilo que nós ouvimos nas pregações. Por isso que eu falo que é muito sério o tipo de pregação que você ouve, porque a sua fé, ou seja, a maneira que você vê Deus, vai ser definida pela pregação que você escuta. Muito cuidado com o que você tem ouvido. Quando você fica ouvindo pregações que cobram, que acusam, que condenam, você vai ter uma fé de um Deus distante, mesquinho, que troca, que cobra. Quando você tem uma fé baseada em ouvir pregações do Evangelho da Graça, que é o que nós fazemos aqui todos os dias, de perdão, de amor, de aceitação, de paternidade, aí você tem a fé para receber a graça de Deus. Por quê? Porque não vai depender de você. Ou seja, é possível alguém ser filho de Deus e não desfrutar do fato de que toda a graça abundante é para você. Veja, não basta ser filho. O filho pródigo recebeu quando ele voltou para o seu pai e aceitou. O irmão dele era filho, mas desfrutou? Não. Por quê? Porque vivia com base no merecimento. Olha, hoje nós estamos começando mais uma semana e eu quero desafiar você, a parar de merecer. Eu sei que você já sabe disso, tudo bem, mas eu estou aqui para te lembrar, para não te deixar esquecer. Esquece o que você fez de errado, esquece o que você não fez de certo. Talvez você está se sentindo mal, não orou o suficiente, não preparou o suficiente, não serviu sua casa o suficiente, perdeu a cabeça. Eu compreendo. Você está perdoado. Você está perdoado. Não muda o fato, você é um filho. Você é um filho amado. O que você está precisando? De cura, libertação, dinheiro, suprimento, paz no coração. Então, só pede. Pede sem merecer, pede para o seu pai. Ele é amoroso, ele não negou o seu filho. Não vai negar coisa alguma para você. Uma oração simples, pedindo para o pai que te ama, uma imagem correta dele, pode fazer toda a diferença na sua vida. Agora mesmo, quando terminar essa live, você pode fazer essa oração. Fala com o seu pai e recebe sem merecer. Amém? Vou deixar essa live salva. Manda o link para todas as pessoas que você sabe que precisam ouvir essa verdade poderosa. Que você tenha um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, na presença desse Pai amoroso, com essa consciência de filho amado, com essa consciência de um Pai querido. É que eu desejo que você seja surpreendido por muita graça
nessa semana que está começando. Deus te abençoe, fica na paz e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço.